Olá, meu nome é Vinícius Marques e sejam muito bem-vindos ao Amaterasu Podcast. No vídeo de hoje nós vamos falar a respeito de um caso clínico onde a queixa principal é dor no joelho. Neste vídeo nós vamos passar por 3 grandes etapas: a etapa da avaliação, a etapa do diagnóstico diferencial e, é claro, a etapa do tratamento através da acupuntura. Então, sem mais delongas, bora para o nosso vídeo. O paciente de 42 anos já chegou à nossa clínica. Ele relata edema e dor em ambos os joelhos, os quais se iniciaram há cerca de 3 anos. A condição piorou com o passar do tempo, de modo que o movimento dos joelhos ficou restrito e o paciente se tornou incapaz de permanecer de pé na posição ereta. A condição foi diagnosticada em outro hospital como artrite reumatoide, devido aos exames que acusavam baixa taxa de hemoglobina e alto nível de VHS. Foram tentados vários métodos de tratamento para a condição, porém nada disso funcionou. Até por isso, o paciente foi encaminhado para a nossa clínica. Meus joelhos começaram a inchar e a doer já fazem uns 3 anos. No começo dava até para aguentar, mas agora, nossa, a dor aumentou muito e o inchaço também. Não consigo nem ficar de pé por muito tempo. A dor vem e me derruba. Eu entendo. E tem alguma coisa que agrava essa tua dor? Sim, o frio. Nossa, parece que no frio tudo trava. Tudo fica mais sensível, até o cobertor incomoda. E esse frio é pior ainda. Do joelho para baixo. E nos últimos tempos eu também percebi que o músculo aqui da minha coxa parece até que sumiu. Até meu andar tá meio esquisito, por isso a cadeira de roda. A minha esposa, pra brincar comigo, fala até que eu tô parecendo uma garça. E a tua digestão, ela tá normal? Como é que tá? Fezes, urina? Tudo normal. O que me incomoda mesmo é essa dor, né? E esse frio que piora... Ah, é verdade. Verdade. Eu tinha me esquecido. Eu tenho me sentido mais cansado, me cansado muito rápido, fico mole, sem força. Ah, se você for igual aos últimos, você vai querer ver minha língua, né? Então, olha só. Claro, pode mostrar. Pálida, inchada, saburra branca e fina. Com pulso também fraco e fino, isso só pode significar uma coisa. Então vamos lá, vamos recapitular aqui o caso, verificar quais são as informações mais relevantes para nós. A queixa principal é de dor no joelho. Ele já tem isso há 3 anos, então começou quando ele tinha 39 e agora ele está com 42. Isso acometeu ambos os joelhos. A condição vem piorando e ela é caracterizada por dor e limitação de movimento. Isso aqui é muito importante para nós, tá? Dor e limitação no movimento de ambos os joelhos. O paciente também relata já não ser capaz de ficar em pé, ok? Os joelhos estão inchados e frios ao toque. Opa! Joelhos estão inchados e frios ao toque. Isso daqui também vai ser bem importante para nós. A parte de não conseguir ficar mais de pé também é interessante para nós, tá? Além disso, ele está apresentando fadiga, está apresentando extremidades inferiores mais frias, tem piorado quando exposto a um ambiente mais frio, então tem aversão ao frio. A língua nesse presente momento, ela tá pálida, tá edemaciada, a saburra tá fina e branca, o pulso tá fino e fraco. Ok, então vamos entender o que está acontecendo aqui. Lembra que eu falei que essa questão de dor e limitação de movimento é muito importante para nós? Por quê? Olha, é um distúrbio que afetou o aparelho locomotor, que pegou uma articulação e agora está apresentando dor e limitação de movimento. Isso é a exata definição de síndrome B, que são as síndromes de obstrução. Segundo o capítulo 43 do SWAN, a síndrome B pode ser a união de vento, umidade e de frio.
É claro que existem agentes que se destacam mais dependendo da situação e a gente pode olhar no particular, mas a gente sabe que é a união de vento, de umidade e de frio. Passado muito tempo, veio um doutor, um médico de medicina chinesa chamado Liu Wansu, da dinastia Yuan, que disse o seguinte: olha, tudo que fica parado por muito tempo se transforma em calor. Então nós sabemos que a síndrome Bi também pode ser vento, umidade e calor combinado. Quando o vento for mais intenso, teremos uma síndrome bimigratória. Quando for a umidade, será a fixa. Quando for o frio, será a dolorosa. E quando for o calor, será a quente. Nós temos outros modelos de síndrome bi, dependendo do grau e intensidade de deformidade local e etc. Mas não é bem o caso, tá? Veja, quando nós observamos esse quadro, fica muito claro que a dor está alocada no joelho. Então eu já sei que não pode ser o vento, porque o vento traz uma dor migratória, se espalha, corre entre as articulações. Não é o caso. Porém, o que a gente consegue evidenciar é que existe um inchaço local pronunciado, inclusive até brinca e fala: olha, a minha esposa fala que eu tô com o joelho de garça. Por que isso, né? É claro, eu tentei encaixar ali o termo tradicional para essa condição na medicina chinesa, que é joelho de Grou, né? Que é quando você tem aqui a perna do paciente, o seu joelho, e aí segue. Entendeu? Então é aquela bola que se forma ali na região do joelho. Então, obviamente, o inchaço é pronunciado nesses casos. E, portanto, inchaço, edema, está mais ligado com a síndrome bi ocasionada pela umidade. Mas não é só a umidade que tem aí. Até porque está frio ao toque, vem piorando no frio e etc. Então eu sei que também tem frio. Então nós temos duas naturezas intensas atacando ao mesmo tempo o joelho. Nós temos a natureza da umidade e a gente também tem a natureza do frio. Tá? Nós temos essas duas naturezas ao mesmo tempo. Eu tenho que notar uma coisa, tá? Nós temos a umidade, que tem natureza yin. Nós temos o frio, que tem natureza yin. Perfeito, bacana. Esse tipo de condição é uma condição excessiva. São dois fatores patogênicos que estão atacando o corpo. Agora, aquilo que tem natureza yin tende a lesar aquilo que é yang, pela regra de oposição. Eu posso pensar na regra de oposição também de forma patológica. Então, aquilo que tiver yin demais, que é o caso da umidade e do frio, vai lesionar, vai atacar, vai prejudicar aquilo que é yang. Veja, ao observar isso, eu tenho que entender quem tem mais relação com esses agentes patogênicos. Bom, a umidade eu sei que tem mais relação com o baço. É o único que tem relação com a umidade? Não, né? Mas ele tem mais relação com ele. O frio tem relação com o rim. Então, temos esses dois, né? O fator climático da água e o fator climático da terra. Podemos investigar esses dois. Quando o paciente relatou para nós: eu já não consigo ficar de pé por muito tempo. Já não consigo ficar de pé, aliás, até porque ele tem que ficar ali na cadeira. Isso é muito interessante. Você sabe de quem é a função de sustentação do corpo? Também pela medicina chinesa? Os ossos. E como que eles nos mantêm? Quando eles são preenchidos através da nutrição fornecida pelo rim. Então, se o rim for fraco, os ossos serão fracos. Se os ossos forem fracos, a gente não consegue mais se sustentar de pé. Não nos levantamos com leveza. Além disso, o rim governa a lombar e os membros inferiores. Então, alterações dessas localizações também podem estar atreladas a ele. Além disso, os clássicos mais antigos afirmam que as doenças dos vales pertencem ao rim. Doenças dos vales significa as doenças das articulações. Olha que interessante. Então, provavelmente, esta síndrome bi ou adentrou porque o corpo já estava fraco, ou o fato dela adentrar lesionou o corpo.
O fato é que este fator patogênico, esses dois fatores patogênicos, já conseguiram lesionar o rim. O que do rim? Bom, se a gente observar, o paciente tem sentido mais frio, tá? Inclusive nas extremidades inferiores. Além disso, o paciente tem se sentido mais cansado. Então, tudo isso vem jogando para uma ideia de deficiência do yang. Além disso, sem o yang, eu não consigo movimentar aquilo que é yin. O sangue não chega na língua, então ela é pálida. O sangue não chega na face, ela pode ser pálida também. Sem o yang, você não consegue metabolizar os líquidos, que favorece ainda mais o acúmulo de umidade, levando a língua edemaciada. Além disso, como é um quadro de deficiência, o pulso pode ressaltar esta característica, e nesse caso ele está fraco. Tá? Fraco, enfim, né? Pulso de deficiência. Perfeito? Então, a localização, nós temos ela aqui, a localização do rim, é o órgão acometido, e nós também temos, além da natureza da síndrome B, nós temos uma natureza de deficiência de yang. Então, deficiência do yang do rim, somado a uma síndrome B, onde umidade e frio são mais intensos. Veja, algo falta aqui, tá? Que não foi apresentado pelo caso, que é os canais acometidos. Na maioria das vezes, como a gente está falando aqui de uma artrite reumatoide que afeta o joelho, geralmente o que pega bastante ali é o canal do estômago e o canal do baço. Geralmente, não dá para afirmar que é o caso, mas é isso que se imagina, tá bom? Lembre-se, toda vez que você for tratar dor, é de suma importância que você apalpe a região para descobrir quais canais estão acometidos. Assim você vai escolher os melhores canais e, por consequência, tem a possibilidade de escolher os melhores pontos. Perfeito? Outra coisa que nós podemos identificar aqui, que está faltando, que é o outro pilar da nossa avaliação, é a causa. O que é a causa? É o que levou ao problema. Veja, em nenhum momento o paciente relatou o que aconteceu com ele no período que a dor se iniciou. Mas essa pergunta é fundamental. Como que a queixa principal se iniciou? Essa pergunta é fundamental para eu descobrir a causa. Se essa pergunta não foi feita, o que nós podemos fazer nesse momento? Ou se o paciente simplesmente não soube responder essa pergunta, o que nós podemos fazer? Ora, umidade e frio. Agentes patogênicos que atacaram o corpo. Perfeito. Como que eles podem vir? Pela exposição demasiada a esses fatores climáticos, por uma exposição muito intensa, ou seja, fatores climáticos muito potentes, vindo em direção a esta articulação. Então, essas são as possibilidades. E aí nós temos as causas externas. Então, eu teria que dizer para o paciente: tome cuidado com ambientes muito úmidos. Se sua casa é mofada, se sua cama é encostada com a parede do banheiro, tudo isso deve ser evitado. Tá? Precisa ser ajeitado o mais rápido possível. Por quê? Esse fator climático afeta diretamente a saúde do corpo desse paciente. Além disso, se temos o frio aqui, é necessário que o paciente se mantenha aquecido, esteja no local mais quente, que evite a exposição ao frio. Eu tenho que extrair a raiz, extrair a causa, para que essa árvore não cresça ainda mais forte e seja mais difícil de tratar. Eu tenho que aproveitar, tá, que o caso dele não é tão severo assim, entre aspas, tá? E que dá para ter uma boa resposta. Aí aqui nós temos deficiência do yang do rim. Quais são as causas para a deficiência do yang do rim? Bom, idade é uma possibilidade, tá? Constituição, ou seja, é da pessoa. E são doenças crônicas e as famosas taxações. O que são as taxações? Os excessos que nos levam às deficiências. Então, por exemplo, ficar de pé demais desgasta os ossos, portanto o rim. Essa é uma taxação. Então, se esse paciente trabalha ficando de pé
por longos períodos sem descanso, sem trocar essa posição, ele pode prejudicar ainda mais esse problema aqui. Tá? Então imagina que o paciente trabalha num balcão, trabalha num laboratório onde ele tem que ficar de pé para poder fazer algumas manipulações, ele prefere ficar de pé para ficar mais adaptado ali à bancada e tal. Talvez para ele seja melhor colocar um banquinho para ele variar a posição de vez em quando. Então, identificar a causa é muito importante. Agora, se foi idade, se foi constituição, obviamente não tem muito o que se fazer. Mas, pelo menos você identificou de onde que vem. Tá bom? Perfeito. Então aqui nós já temos o tripé da diferenciação de padrões. Temos a suspeita das causas, temos a localização parcial, porque ficou faltando dizer qual canal ficou acometido. Eu vou, como eu falei, colocar o que é mais provável. É mais provável que seja o canal do estômago e o canal do baço, tá? Que canais? Aí aqui, as naturezas, nós temos a síndrome B de umidade de frio e nós temos a deficiência do Yang que pertence ao rim, né? Então aqui ficou meio que cruzado, né? Perfeito. E este padrão está relacionado com o quê? Com a queixa principal, dor no joelho. Então, enquanto eu não resolver esses padrões, eu não resolvo a dor no joelho. Show de bola? Então, agora podemos discutir a prescrição de pontos. Então, vamos para a nossa terceira etapa do vídeo. Então vamos lá, vamos para a nossa terceira etapa, a etapa do tratamento através da acupuntura. Sabemos que o nosso paciente tem como queixa principal a dor no joelho. Então um dos nossos objetivos é cessar a dor no joelho. Para fazer isso, nós precisamos resolver aquilo que nós encontramos por trás dessa dor no joelho, que foi a síndrome B de frio e umidade, que estão lesando provavelmente os canais de baço e também de estômago. E, é claro, precisamos fortalecer o Yang do rim, que se encontra deficiente nesse momento. O profissional que nós estamos avaliando, ele escolheu os seguintes pontos. Bexiga 11 e bexiga 17. Escolheu bexiga 23, vaso governador 4, vaso concepção 6, baço 10, Hantin, Xian E34, VB34 e baço 9. Vamos entender o porquê da escolha desses pontos. Bexiga 11, tá? Ele é ponto de influência dos ossos e, por teoria, poderia tratar qualquer distúrbio ósseo. Mas precisamos fazer além disso. Precisamos observar como que esse ponto foi utilizado ao longo da história e também como ele vem sendo utilizado nos tempos atuais. Ele já foi utilizado para distúrbio ósseo? Sim. Existe algum foco? Sim. Qual é o foco? Coluna. Coluna cervical, torácica, lombar. Ele já foi utilizado para qualquer um desses modelos, mas ele tem pouca ênfase para qualquer região fora desta área. Então, apesar de sim ter encontrado já passagens clássicas que falam do uso desse ponto combinado com outros, ou seja, para o uso clínico, pensando em frio e dor na medula óssea, que parece muito com o que o paciente descreve, o fato é que ele não teve ênfase nisso. Então, logo podemos presumir que é um ponto facilmente substituível, facilmente esquecível, pois se o foco dele fosse, nossa, esse ponto é sensacional para qualquer problema locomotor, para qualquer distúrbio ósseo, ele apareceria em inúmeras combinações, o que não é o caso. Bexiga 17. Ponto de influência do sangue. Da onde que vem o B17 nessa combinação? Você está pensando, pô, ponto de influência do sangue? O problema não tem a ver com o sangue? Então, só que existe um clássico chamado Xue Zhanglun, né, que discute os distúrbios do sangue, e lá tem uma passagem interessante que diz: a doença do sangue leva às doenças dos líquidos, as doenças dos líquidos levam às doenças do sangue. E como na medicina chinesa tudo é via de mão dupla, e se eu pensasse em tratamento? Se eu tratar as desordens do sangue, se eu regular o movimento do sangue, será que eu consigo regular o movimento dos líquidos? Essa seria uma proposta e a justificativa que é dado para uso
deste ponto. Porém, eu entendo que a escolha foi pautada de outra forma e foi colocado aqui com esta justificativa para dizer que seu uso está pautado em medicina chinesa. Sabemos que o paciente está apresentando uma baixa taxa de hemoglobina, ou seja, está ali com uma anemia. O bexiga 17 já foi utilizado nos tempos modernos, lá no 8º Manual Clínico de Tianjin, para anemia. E então eu acredito que o seu uso tenha sido com este objetivo. Tá? Porém, devo dizer que mesmo o bexiga 17 não teve ênfase ao longo desse tempo moderno, desses manuais clínicos, para tratamento de anemia. Já devo te dizer isso. Tá? Aí nós temos aqui bexiga 23, VG4 e VC6. Esses daqui são indiscutíveis. São pontos excepcionais e essenciais para o fortalecimento do Yang do rim. B23, Beixu do rim, trata qualquer padrão, qualquer síndrome associada ao rim. Só que devemos lembrar que o B23 ao longo do tempo também foi indicado para não somente desordens do aquecedor inferior, mas também para distúrbios locomotores, onde há um comprometimento, seja de lombar, seja de membros inferiores. Então encaixa perfeitamente com o quadro, perfeitamente com esse quadro. Vasogovernador 4 segue a mesma lógica do B23. Devemos lembrar que seu nome é Mingmen, o portão da vitalidade, onde o fogo ministro está guardado, sendo assim excepcional para fortalecer o Yang do nosso corpo. Também historicamente indicado para distúrbios de lombar ou membros inferiores, como é o caso do joelho. E nós temos o vasoconcepção 6. Vasoconcepção 6. Este ponto se chama Qi-Hai e historicamente também é indicado para deficiência daqueles aspectos Yang do nosso corpo, como também é o caso. Então essa combinação aqui é primorosa e essencial para fortalecer o Yang do rim. A consequência de quando você fortalece o Yang do rim é que ele vai influenciar diretamente a via das águas e evaporar os líquidos excedentes que se encontram na bexiga. E assim metaboliza melhor os líquidos, drenando a umidade. Através, obviamente, da micção e da sua reinserção da parte pura lá na via das águas. Certo? Então, uma combinação muito legal para um quadro onde há umidade. Aí nós temos ali os pontos locais e adjacentes ao joelho. Baço 10, Rodin, Xian, E34, VB34 e baço 9. Obviamente, ponto local tem função local, então eles sim podem ser utilizados. Historicamente, todos eles foram amplamente indicados para desordens do joelho, então obviamente vai funcionar e vai funcionar muito, muito bem. Muito bem, tá? Além disso, podemos até ressaltar alguns aqui, por exemplo, a combinação de VB34 e baço 9, muito utilizada historicamente através de uma transfixação, promove o tratamento de dor e limitação do movimento do joelho acompanhada de inchaço, que é justamente o que o nosso paciente apresenta. Então, obviamente, perfeita para uma situação como essa. Como que foi ministrado esse tratamento através da acupuntura? Foi tratado em dias alternados. Então, o paciente ia para a clínica dia sim, dia não. Além disso, o tratamento se iniciou com 5 dias de tratamento e aí um intervalinho para descanso. Retornou e começou a primeira fase de tratamento, que durou 3 meses. Após esses 3 meses, o paciente se sentiu um pouco melhor, um pouco menos de dor, um pouco menos de limitação de movimento, um pouquinho melhor, mas nada demais. Por quê? Porque falta algo essencial aqui, falta moxa bustão. Tá? Você tem um quadro que é de frio e você tem um quadro de umidade, tá? Então você precisa urgentemente trabalhar com algo de natureza Yang. O frio tem natureza Yin, a umidade tem natureza Yin. A umidade ainda por cima é extremamente viscosa, dificuldade extrema de se movimentar. Trabalhar só com agulha não vai dar certo. É necessário o estímulo correto, o estímulo adequado, com o recurso adequado. Não basta escolher apenas os pontos corretos.
Então aqui foi agregado o uso de moxa bustão. Algumas universidades, por exemplo, a Universidade de Shanghai, indica e recomenda, a própria federação também cita isso, que quando nós estamos diante de um quadro de frio, temos que utilizar a moxa. Quando estamos diante de um quadro de umidade, podemos usar a moxa ou a ventosa. Então, no caso, a moxa já pega os dois, muito interessante para esse quadro aqui. Os coreanos adoram utilizar ventosa local, então, por exemplo, no joelho aqui, daria para trabalhar tranquilamente com uma ventosa local. Beleza? Depois que foi incluído a moxa, se fez mais 3 meses de tratamento. E aí sim, melhorou as dores, melhorou a limitação de movimento e os demais sintomas. Nesse momento, o paciente estava praticamente 0 bala. O que restou? De vez em quando, ainda havia uma rigidez, mas não era mais o tempo todo, tá? Até mesmo a sua musculatura ganhou um pouco mais de volume após o tratamento. Também vale dizer aqui que o paciente apresenta artrite reumatoide, mas que ainda não estava, pelos exames, num estágio tão intenso assim. Claro, a gente fez ali uma versão resumida, mas os exames de imagem não tinham muitas alterações, então mostrava que a coisa estava no início, melhor momento para iniciar o tratamento. Puxa, mas o paciente estava na cadeira, porque estava com limitação de movimento e achava mais fácil locomover daquele jeito, tá? Cada pessoa reage de uma forma à dor, né? Perfeito? Show de bola? Então aqui ficou claro, nessa situação trabalhar com moxa é fundamental. E se você me perguntar sobre os estímulos de agulha, tonificação ou dispersão? Estímulos de agulha estão diretamente associados aos padrões. Eu peguei esse caso, ele era um caso que estava traduzido, eu não vi o original, tá? O original em chinês. Mas vale a pena mencionar que os estímulos de tonificação e dispersão estão diretamente associados à síndrome. Então, por exemplo, aqui tem deficiência do yang do rim. Quais pontos a gente usou para a deficiência do yang do rim? B23, VG4 e VC6. Então, esses aqui tem que fortalecer o yang do rim, tonificação. Agora, quais pontos a gente usou para tratar a umidade e o frio que estavam alocados nos canais, afetando o joelho? Esses de baixo? Então, esse é para eliminar o frio? É para eliminar a umidade? Então, é dispersão. Pronto. É assim que define. Tá? Show de bola? Então, acho que está bem claro aqui qual que é a proposta. Agora, o que vale a pena a provocação foi parte do que nós fizemos aqui, que foi com esses 2 pontos iniciais, não é porque o cara tá do outro lado do mundo, estudou na Universidade X, que qualquer coisa que ele fizer eu tenho que engolir abaixo. Né? Teve até essa discussão nos grupos de estudo e eu adorei, né? Eu, particularmente, eu nunca vi um engenheiro se formar aqui no Brasil e ir para a Alemanha. Eu nunca vi um médico ir lá para Johns Hopkins. Mas nós, da medicina chinesa, temos o costume de querer ir para a China. Tem que ir para a China. Tem cara bom lá? Óbvio. Óbvio que tem. Óbvio que tem. Tem muita gente boa. Por quê? Porque os mecanismos de estudo lá estão mais aprimorados do que aqui. Sem dúvida alguma, não estou discutindo isso. Mas uma coisa é o global, outra coisa é o individual. Então, quando eu olho o individual, o indivíduo, colocando bexiga 11 e bexiga 17 para tratar esse tipo de situação e observo o histórico do uso desses pontos ao longo do tempo e também em manuais clínicos, eu percebo que esses pontos são pouco aplicáveis ou nada aplicáveis em situações como essa. E, portanto, são descartáveis. Descartáveis. Mas fulano de tal... A sabedoria coletiva de mais de 2.500 anos é infinitamente superior à sabedoria de qualquer indivíduo. Né? Trabalhei numa empresa que dizia: nenhum de nós
é tão inteligente quanto todos nós juntos. Agora imagina juntar a inteligência não de um indivíduo, mas de toda uma era. Agora de toda uma história. Entendeu? Onde que a gente consegue chegar? Então, o que eu percebo quando eu observo essas combinações de pontos? Existem alguns pontos que se repetem cerca de 50, 60, às vezes até 60% das combinações para aquele objetivo. E existem pontos que aparecem uma vez, que aparece, aí tem um outro ponto que aparece aqui, aí outro que aparece aqui. Isso acontece sobretudo em estudos modernos. Acabou minhas cores. Outra aqui, ó. Uma homenagem pro meu irmão, né? Começa com a letra T. Vamos lá. Então, o que dá para notar nisso daqui? Isto é o essencial. Isto pode ser tentativas e pode ser o ego falando. Ou a necessidade de fazer um estudo. Apresentar um papel. Não me interessa essas partes. Eu quero isso. Eu quero o que todo mundo está fazendo e o que de fato está trazendo um resultado. Tá? E a gente tem que começar a estimular a fazer isso, a querer buscar a verdade. E não inflar o próprio ego. Vou fazer um estudo porque eu sei que dá certo. Não é esse o objetivo. Vou fazer um estudo, vou incluir esse ponto para dizer que, olha, aqui é o meu estilo. Não é esse o objetivo. Não é esse o objetivo. O objetivo é a gente tornar a acupuntura usual no sentido de que pode usar esses pontos e faz desse jeito e não interessa se sou eu agulhando ou se é você, se é o Zé, se é a Maria, se é o Marcos, o Antônio. Não interessa quem é. Não interessa quem é. Interessa que vai funcionar. Tem que funcionar com todo mundo. Tem que funcionar com todo mundo. Se é 2, 3 que conseguem um resultado, então tem algo de errado. Então isso daqui não é ciência. Ah? Então isso é assim, de fundamental importância para a gente conseguir avançar. Ah, mas a gente não pode fazer isso com a acupuntura, porque não sei o quê. Não é a ferramenta que importa. É o paciente que importa. É o paciente que importa, é dar o resultado para ele. Isso aqui é só uma ferramenta. Isso aqui é só uma chave de fenda, é só um martelo. O nome disso aqui nem sequer importa. Importa o benefício que isso traz para os pacientes. Então o foco são eles. Não sou eu, não é a matéria. Eu e a matéria somos meras ferramentas dentro de um propósito muito maior, que é melhorar a qualidade de vida desses pacientes. Imagina uma pessoa que estava cadeirante e voltou a andar. Bom, isso tem significado. E é meio que óbvio. E talvez, mudando essa perspectiva, e o fato de que nosso país está mudando o olhar em relação à acupuntura, então agora já se torna possível fazer curso superior, daqui a pouco os pitbulls do mercado da educação vão entrar no jogo, então nós vamos ter aí provavelmente faculdade de acupuntura dentro da São Camilo, dentro da Albert Einstein, e nós temos que estar preparados para ser pioneiros e íntegros neste caminho. E que maneira melhor de ser íntegro do que ser verdadeiro consigo mesmo. Não mentir para si mesmo. E é isso que eu estou dizendo aqui para vocês.
Muitas das coisas que eu acreditava em acupuntura, eu percebi que eram mentiras. O que traz uma tristeza, um desamparo. Mas que ao mesmo tempo, na hora que você vai tratar, na hora que você recomenda pontos, essas coisas assim, aí funciona. E é só o que interessa. É só o que interessa. O resultado. O resultado. Show de bola! Vamos encerrar por aqui. Antes que eu pegue o cacetete do ratinho e fique batendo nas coisas, né? Então tá certo, gente. Muito obrigado. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa um like, se inscreve no canal e fique no aguardo de novos vídeos. Tenho certeza que tudo vai dar muito certo por aqui. Não é isso? Um grande abraço e tchau, tchau.